Opa, guys, então, é seguinte, esse vídeo ele tá com um grande problema que vocês vão escutar alguém com certos granulados no áudio e isso tá por um simples fator. Esse maldito ele só achou que seria uma boa ideia gravar o vídeo sem um roteiro e além do mais, ele achou que seria uma boa ideia colocar a música que ele tava escutando de fundo. Então, eu tive um puta trabalhão pra conseguir resolver isso, tá? Não foi muito fácil. Fiquei muito tempo fazendo e isso fez com que o vídeo ficasse com uma qualidade, tipo, muito inferior das últimas que eu fiz. Então, tipo, espero que vocês não liguem pra isso, tá? Foi mal. E espero que pelo menos vocês escutem a mensagem e voltem a fazer o que vocês estavam fazendo, porque esse vídeo, eu acho que a proposta dele é vocês mais escutarem do que necessariamente prestar atenção. Ou os dois também. Mas, tipo, volta a fazer a coisa que vocês estavam fazendo e escuta o vídeo, beleza? Então, é isso. Falou! Você se considera um ser humano? Claro, eu não tô falando isso da maneira biológica. Claro que biologicamente falando, somos todos seres humanos, até onde eu sei. Mas você se considera isso? Você se reconhece como um ser humano? Até porque algumas pessoas não conseguem se considerar seres humanos. É estranho isso, né? Bom, para começar essa discussão, eu gostaria de trazer uma frase, né, e um questionamento dessa frase. Quantos indivíduos tem na frase ser humano? Se você parar a pensar, você vai falar, nossa, um só, mas questionando a mim mesmo, eu consegui encontrar sim. E eu vou contar um pouco mais. Bom, para mim temos o ouvinte, a pessoa que está ouvindo essa frase, seja você mesmo falando para si, seja um padre, seja sua mãe, seu irmão, seu amigo, mas enfim, é a pessoa que está ouvindo essa frase, que essa mensagem chegou até a pessoa. Temos o interlocutor dessa mensagem, dessa frase, que nada mais é que a pessoa que está falando, seja você mesmo, para você também, seja você falando para alguém, seja sua mãe falando para você e etc. Temos o escritor da frase, a pessoa que escreveu essa frase, a primeira pessoa que escreveu, a pessoa que colocou isso num livro. Temos o ser da frase e temos o humano. Nos três primeiros ali, eu tô falando, né, claro, de uma maneira mais escrita, de uma maneira que você está falando e tudo mais, de uma maneira mais crua mesmo, né, vou dizer assim. Mas eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Quando eu fui questionar essa frase para um colega de trabalho, para ver como que seria a resposta dele e tudo mais, o meu colega de trabalho, ele simplesmente falou, só tem o imbecil que escreveu essa frase. Quando ele disse isso, eu achei de mim. Porque não é uma coisa que eu tava esperando. Eu não tava esperando uma coisa profunda, mas literalmente isso foi incrível pra mim e abriu meus olhos. Eu tava pensando só nos 4, e aí esse quinto sujeito surgiu, sabe? E eu achei muito engraçado o jeito que ele apareceu. Mas eu queria entrar um pouco mais agora no conceito do ser e do humano. Pra você, o ser da frase, o que é? É o adjetivo, o acompanhamento da frase, né, que ser é só ser, né, um estado, né, de você ser alguma coisa, né, sendo algo e etc. Ou ser é um outro indivíduo, um ser à parte do que da frase humano. Porque o ser, se você parar um pouco para pensar, ele tá meio deslocado, né, ele parece ter uma existência à parte. O ser dentro da frase, talvez ele fale mais sobre você do que, em tese, a sua espécie. Ele fala sobre o seu self, seu insight, você. Né? Já o ser humano, ele fala a respeito da sua espécie. Fala da espécie humana, de como nós evoluímos e etc. Antes de sermos o que somos, a espécie que somos, eram os Homo habilis, os Homo sapiens. E essa diferença entre um e outro quebra muito, porque, claro, da espécie humana nós somos, mas esse adjetivo realmente é tão fácil para reconhecer. Eu queria trazer um outro conceito de um jogo, na verdade, um jogo que provavelmente algumas pessoas vão conhecer, outras vão conhecer somente agora que eu vou falar, um jogo chamado Nier Automata. Nier Automata nada mais é que um jogo que fala sobre
uma androide está indo para a Terra para basicamente fazer algumas missões para ajudar a humanidade. Nesse mundo, a humanidade ela se mudou para a Lua. E por conta dessa mudança, essa mudança só aconteceu por causa de um motivo. Existia formas de vida, máquinas que estavam destruindo os seres humanos. É uma história muito longa, envolvendo aliens até que construíram essas formas de vida, máquina e tudo mais. E não cabe aqui nesse vídeo eu falar tudo que Nier Automata tem pra dizer, até porque um dos vídeos que conta toda a história de Nier Automata, acho que tem 7 horas, 4 horas de duração, e é incrível o vídeo, um dia eu vou fazer vídeo também sobre isso, mas pro tema do vídeo, eu gostaria só de trazer o questionamento mais incrível que eu tive nesse jogo sobre o que é a humanidade, qual que é a barreira, o limiar que divide um ser humano de um ser, né? Divide um humano de um ser, porque, vamos lá, no jogo, as formas de vida máquina, elas começam a copiar os seres humanos acabam deixando o planeta e tudo mais, né? E elas começam a copiar coisas que os seres humanos faziam. Elas começam a ter comunidades, algumas máquinas, claro, não todas. Algumas delas têm comunidade, algumas delas choram, outras delas ficam felizes, outras traem e outras se apaixonam. Tem uma máquina dentro desse jogo que eu não vou lembrar o nome dela, mas a história dela é muito triste. Ela conheceu uma outra máquina, né? E ela se apaixonou. E aí, cada vez mais ela foi mudando pra ela ser interessante pra essa máquina. E ela foi fazendo várias coisas que deixariam ela bonita pra essa máquina, que atrairiam o interesse. E ela tava sempre buscando essa beleza, colocando lindo adereços, pegando peças de máquinas partidas que já morreram, ou até matando máquinas pra se tornar cada vez mais bela, até consumindo androides, né, os androides desse mundo, pra se tornar mais bonita, mesmo que não acreditasse nisso. Ela comenta que ela não acreditava que se consumisse um androide ela ia se tornar mais bonita, mas mesmo assim ela fez porque ela estava num estado que ela queria a paixão dela correspondida, e no final ela terminou sendo pra nós uma máquina. Pra nós ela é realmente muito... O design dela, muita gente vai dizer que não é legal, e realmente não é, mas de certa forma é lindo. De certa forma ela conquistou essa beleza, mas pra ela nunca foi suficiente, porque ela nunca recebeu o reconhecimento na máquina que ela mais amou. E aí eu pergunto pra você, quando foi que ela deixou de ser máquina e passou a ser um ser? E isso que ela tá passando é tão humano, é tão próximo da humanidade. Você conseguiria pensar justamente em alguém fazer isso, porque justamente os seres humanos já foram muito longe por várias coisas mais triviais do que a beleza, e mesmo assim o jogo abordou isso como uma máquina foi capaz de fazer isso. E a gente pensa, né, o que é realmente ser humano? Dentro do jogo também nós temos os androides. Os androides, eles são uma cópia quase cuspida dos seres humanos. Eles têm pele, têm ossos, entre aspas, só que são humanos melhorados. Eles são máquinas ainda, acima de tudo, né? Eles têm, né, uma rede neural, eles se conectam via a internet deles e tudo mais. Eles têm uma outra visão de mundo, mas eles sentem. No final, em várias partes do jogo, eles demonstram sentimentos humanos. Se você tá só ouvindo eu falando, você pode pensar, mas é claro, quando fizeram eles colocaram essa programação dentro da máquina e tudo mais. Mas, sinceramente, eu não concordo com isso. Eu acho que, mesmo que seja uma programação e tudo mais, né, tá tão próximo do ser humano. E também você vê, você sente o que eles estão sentindo. Você sente desespero, sente a felicidade, sente o amor, sente a desesperança, sente a esperança. Você se conecta com eles, você se identifica. E se identificar com um androide, que é uma que nasceu máquina, é tão ruim assim. Dentro do jogo, nós temos também a criação de um suposto também androide, né? E dentro do jogo, né?
vou soltar um pouco de spoiler agora, né? Eu tentei não soltar, talvez soltei algum outro aqui e ali, mas agora eu vou soltar um spoiler de verdade, uma cena do jogo. Esse jogo também é antigo também, então acho que não tem tanto problema. Dentro do jogo tem uma cena onde as máquinas, a 2B, a personagem principal, ela chega dentro de um local e as máquinas, elas estão tentando fazer um filho. Estão tentando fazer uma coisa nova a partir dos rituais humanos nossos, que seria o ritual de casamento. E elas estão lá fazendo as mesmas coisas que o ser humano faz no ritual de casamento, mas não dá certo, porque justamente elas são máquinas. Só que aí elas dão pane no sistema, elas falam tipo, pô, não tá funcionando isso. E aí, como não tá funcionando, várias máquinas se juntam, cria uma bola e tudo mais, e a partir da destruição dessas máquinas, da vida delas, se forma um ser que possivelmente também é máquina, mas possivelmente não é máquina, mas ele tem traços humanos, ele nasceu, ele tem compreensão, que é o Adão, né, dentro desse jogo, e depois dele surge o Eva. Os dois têm características masculinas. Dentro do jogo até é abordado isso, mas de qualquer maneira, sai um adulto de um conjunto de máquinas, e você pensa, tá, e você consegue reconhecer aquilo como um ser humano, que tem todas as características, ele tem um rosto humano, uma pele humana, sabe, tipo de visão, sabe, de visão você reconhece. Agora, se você, sei lá, fosse interagir, tocar, você conseguiria ver as diferenças, mas ao mesmo tempo de que parece tanto um ser humano, tanto homem, será que realmente o ser humano se limita somente ao biológico, e não simplesmente a um estado de consciência que você também você se vê como isso também? É de se questionar. Mas aproveitando que eu citei, né, na Nier Automata, e citei um pouco do assunto do Aliens, eu quero citar uma série agora, na verdade. E uma série que agora a maioria das pessoas vão conhecer, que é o Rick and Morty. Aborda diversos temas, né, sobre depressão, às vezes, comenta sobre drogas, sobre ser um bom pai, paternidade, sobre linha tênue da ética e da responsabilidade moral, sobre o medo. São vários episódios interessantes e tudo mais. Mas uma coisa que toda a série mostra um pouco é como existe a distinção para os aliens. Os aliens, os seres humanos, são simplesmente uma espécie basicamente antiga, uma espécie que, tipo assim, tá presa no passado, ainda é muito crua aí. Várias obras abordam isso, tipo, as alienígenas sempre sendo uma espécie que tem mais tecnologia, que tem mais coisas interessantes para acima da frente do nosso tempo, né? Coisas mais interessantes de anatomia, de temas abordados e etc. E é realmente incrível. É incrível, né? Só que eu questiono muito a respeito do que, como os seres humanos veria esses aliens também, porque o Rick vê os aliens como simplesmente um bando de espécie secundária pra ele, já que ele é o todo poderoso do universo, mais inteligente e tudo mais, e os aliens estão, a maioria deles, tipo assim, com o Rick e com o Morty, eles têm até um certo respeito, né, por conta desse lado de serem, do Rick ser o ser mais inteligente do universo, mas já com os seres humanos eles simplesmente cagam, é indiferente, e o universo inteiro é indiferente com a nossa existência, seja isso ou não. Eu vou trazer pra vida real, né, ultimamente teve aquela notícia, né, dos Estados Unidos, que eles iam mostrar algumas informações sobre aliens e tudo mais. Eu não vou entrar no contexto dessa notícia, mas é só que colocando isso, digamos que realmente aliens existem e tudo mais, e que a gente não é a única espécie desse universo, do cosmos, e faz a gente ser especial? Nada, porque a gente só é uma espécie, até uma espécie que só evoluiu biologicamente, né, e a tecnologia nossa é muito boa também, mas se tem uma espécie que tem ainda mais tecnologia que nós, a gente não é especial, a gente tá atrasado até na roda do universo. E ser humano é ser importante dentro do universo? Ser humano é ser importante dentro do contexto maior? Ou a gente só tem que ser importante pra nós mesmos? Ou a gente só é ser humano quando a gente é importante pra sociedade que a gente tá, né? Que a gente faz contribuir. É interessante essa abordagem, porque antigamente na Grécia, né, pra você fazer parte da sociedade, você tinha que ser um ser político, né? E é estranho, né, isso, porque você tem que ser um ser político, né? Tem que
estar pautando coisas políticas, né? Pra você estar próximo de fazer algo na sociedade, isso não é justo, né? Não faz sentido, não é justo, porque você ainda é um ser humano, você ainda é decente, você mesmo não entendendo e não participando da política, você ainda tem sua opinião, você ainda tem sua história, você ainda faz parte ainda da humanidade. Por que você não faria, né? É algo que a gente tem que pensar. Por que algumas pessoas se desconsideram humanos? Porque justamente a sociedade descarta eles como seres humanos, não, né? Fala que é um ser e tudo mais, que é um monstro, etc. Mas eu falo mais no sentido de por que a gente se vê tão distante às vezes das pessoas? Como é que as pessoas também se distanciam da gente? Por que a gente se sente tão deslocado, tão diferente às vezes? Porque a gente só é diferente, e ser diferente não faz ser menos humano. Bom, né, eu só queria trazer isso, né, e trazer essa insignificância que a gente partilha, porque a insignificância traz uma coisa tão interessante que, apesar da gente não ser especial, a gente tem liberdade pra ser qualquer coisa que a gente quiser. A gente não precisa ser incrível e contribuir, a gente só precisa ser nós e ser livre pra isso. Eu acho que de certa forma isso daí é incrível. Eu também queria só, agora, antes de finalizar o vídeo, eu queria só citar uma última coisinha. Nós temos, né, pro mundo, os direitos humanos. Nós temos direitos que são concebidos, que foi ao longo de muito tempo pensado e tudo mais, né? Tem uma longa história da onde surgiu a ideia do conceito de direitos humanos, etc. Eu não vou entrar nesse vídeo porque não é o tema dele e tudo mais, mas eu só queria trazer um questionar. Por exemplo, uma das coisas que os direitos humanos promete os seres humanos é o direito, por exemplo, à moradia. Eu e você que tá ouvindo sabe que nem todos os humanos têm esse direito, nem todos os humanos têm uma moradia, né? Tem uma casa, um lar. E eu queria só trazer um questionar. Se nós não temos um direito, estamos recebendo um direito dessa folha escrita Direitos Humanos, isso nos torna menos que um ser humano? Será que a gente não é um ser humano por causa disso? E se a gente não é um ser humano, então que diabos nós somos se a gente não tem um direito desse resguardado? Se nós temos tudo que um ser humano tem, por que a gente não tem isso? É só um questionar. Caso você tenha alguma resposta pra isso, sinta-se livre, né? Eu quero realmente deixar só essa parte aqui pra interação aí do público, né? Mas agora eu quero realmente só finalizar, só trazer um último pensamento. Eu quero trazer que não é sobre humano em si. Tudo que eu falei no vídeo não é sobre o humano. Porque o humano, desde o início do vídeo, eu falei que é algo somente biológico. É uma definição biológica do que nós somos, da nossa espécie. Mas o ser da frase é o que tem que ter o destaque. Porque o ser é o indivíduo. O ser é você, o ser sou eu, o ser é seu cachorro, o ser é os aliens que tiverem, o ser é a futura IA que criar sentimentos. O ser é o mais importante da frase. O ser humano é basicamente, se a gente tirar o humano da frase, a gente colocaria uma frase muito melhor. Ser você, ser um indivíduo. E quando que a gente começa a ser um indivíduo? Sentindo. A partir de um momento, uma coisa sente, ela é um ser. Eu vou trazer uma ideia que eu tive, que, por exemplo, a palavra inteligência, você pode associar ela de entropia, de indescritível, de insubstituível, de importante. Inteligência, você pode ir trazendo essas coisas. Mas ser, o que você pensa? O ser, eu só penso em sentimento. Eu associo muito mais o ser em sentir. O sentir, pra mim, é como A pro B, é como água e peixe, é como arroz e feijão. É lógico. É funcional. O ser está totalmente ligado ao sentimento. Então você, que não se considera um ser humano, tudo bem, não precisa ser necessariamente ser um ser humano. Biologicamente falando, você não vai deixar de ser, mas você não precisa se considerar totalmente. Se considere você. Quando alguém te perguntar quem é você, não responda eu sou um ser humano. Responda eu sou eu. Você é o ser da frase. Você é o que importa. Nós somos seres existindo nesse espaço, nesse planeta que fica girando ao redor
redor do sol e a gente simplesmente tá vivendo essa vida e a gente não sabe como ela vai terminar, nem quando. A gente só sabe que ela um dia termina. E se ela termina um dia, eu acho que é tão válido você passar todos os dias dessa vida sendo o ser que você merece. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Interajam comigo, podem escrever alguma coisa no comentário, likem o vídeo que me ajuda. E é só isso que eu tenho pra dizer hoje. Muito obrigado a você que esteja ouvindo isso. E saiba que, independente de onde você estiver, o Shido, psicólogo da internet, vai ser o seu herói quando você mais precisar. E você, pra mim, é o ser mais importante do mundo.